Dizem que Pedro negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Eu neguei meu próprio sangue 3 vezes antes de entender que alguns pecados a gente não enterra. A gente carrega. Meu nome é Joaquim Ferreira dos Santos. Tenho 73 anos. E essa é a história do filho que fingi não ter. Do menino que chamei de bastardo. Do homem que nunca conheci, mas que me conheceu melhor do que eu mesmo. Eu nasci com tudo. Filho de coronel, neto de coronel, bisneto de quem mandava nessas terras desde antes da Seca Grande de 1877. O sobrenome Ferreira dos Santos pesava mais que ouro nessas bandas do sertão. Meu pai, coronel Tertuliano, tinha 7 fazendas espalhadas entre a Caatinga e o Cariri, 300 cabeças de gado zebu que sobreviviam comendo macambira e palma, e mais poder que delegado e padre juntos. Cresci sabendo que eu era diferente. Melhor. Superior. As pessoas baixavam a cabeça quando eu passava a cavalo pela estrada de barro. Tiravam um chapéu de couro. Chamavam de moço doutor mesmo eu não tendo estudo nenhum além do primário que aprendi com a professora que meu pai trouxe de Fortaleza. Mas sobrenome é título que não precisa de papel. A casa grande cheirava a jacarandá encerado, a café pilado no monjolo, e a poder. As paredes eram de taipa grossa de 1 metro, caiadas de branco, sempre frescas mesmo no calor de 40 graus do meio-dia. O telhado era de telha de barro vindo de Pernambuco. No alpendre, as cadeiras de balanço rangiam enquanto meu pai fumava seu cigarro de palha e decidia o destino de meia dúzia de vilas ao redor. Minha mãe, Dona Guiomar, era mulher de postura ereta como pau de aroeira e coração duro como pedra de rio. Usava vestido preto de viúva mesmo meu pai sendo vivo, porque assim mandava a tradição das matriarcas do sertão. Dizia que nossa linhagem tinha que se manter pura como água de cacimba. Dizia que casamento era negócio de terra e gado, não era sentimento. E eu, tolo de mim, acreditei em cada palavra que saía daquela boca fina e sem sorriso. Quando fiz 22 anos, meu pai arrumou meu casamento com Edileuza, filha do coronel Macedo das terras do Pajeú. Moça bonita, educada em colégio de freiras no Recife, de família boa que criava algodão e tinha até engenho de rapadura. Não amava ela, mas também não precisava amar. Era o que se esperava de mim. Casei numa festa que durou 3 dias. Mataram 6 bois gordo, fizeram barricas de cachaça de alambique, tocaram sanfonas, rabumba e triângulo sem parar. O padre veio da capital com a batina engomada e a cruz de prata. Dançamos o baião, o xote, o chachado até o sol raiar. E eu me tornei o que tinha que ser, marido de mulher de família, futuro dono de tudo aquilo, herdeiro do império do couro e do gado. Mas 3 anos antes do casamento, quando eu tinha 19 e o mundo parecia não ter cerca, conheci Joana. Ela trabalhava na casa de farinha do seu Marcos, nos confins da fazenda, onde a caatinga fica mais fechada e os pés de Jurema crescem tortos. Tinha 16 anos, olhos negros grandes demais pro rosto magro queimado de sol, e um jeito de rir que fazia o peito da gente apertar como quando se bebe cachaça pura. A pele dela era da cor da terra depois da primeira chuva, aquele marrom avermelhado que promete vida. Os cabelos caíam em cachos rebeldes que ela prendia com um pano de chita desbotado. As mãos eram calejadas de ralar mandioca no cevador de madeira, de carregar peso na cabeça desde menina, de trabalhar sol a sol na lida pesada. Usava vestido simples de algodão cru, remendado nos ombros. Os pés descalços conheciam cada espinho da caatinga, cada pedra do caminho. No pescoço, um cordão com uma medalha de alumínio de Santo Antônio Casamenteiro, ironia do destino. Eu ia até lá com desculpa de fiscalizar o trabalho, o chapéu de couro protegendo do sol de rachar, as botas de cano longo batendo nos estribos. Mas era pra ver ela. A gente começou a conversar enquanto ela mexia a massa de mandioca na panela de cobre ou estendia a farinha nas esteiras de palha para secar. Primeiro só bom dia, boa tarde, com aquele sotaque carregado do sertão profundo. Depois mais. Ela me contava das coisas simples dela, da mãe doente com espinhela caída que a benzedeira não conseguia curar, do irmão pequeno que ela criava, do sonho de um dia ter uma casinha de taipa com quintal para plantar feijão e coentro. E eu, acostumado com conversas de negócio de gado e terra, de política e voto de cabresto, me via fascinado por aquela simplicidade. Ela sabia o nome de cada passarinho pelo canto. Sabia quando ia chover olhando pro céu e vendo as formigas. Sabia fazer remédio de raiz e folha para todo tipo de mal. Uma coisa levou a outra.
Eu sei que não tenho desculpa. Eu era o patrão, ela era a empregada. Eu tinha poder de mandar e desmandar, ela não tinha nada além do suor do rosto. Mas na época eu não pensava assim. Na época eu achava que aquilo era amor. Que ela queria tanto quanto eu. Que não tinha nada de errado. A gente se encontrava no paiol velho, onde guardavam as ferramentas quebradas, os arreios velhos com cheiro de sebo, e os sacos de aninhagem que já tinham guardado feijão de corda e milho. Cheirava mofo de chuva velha, a madeira de braúna carcomida de cupim, a terra batida onde as galinhas ciscavam durante o dia. Mas para mim era o lugar mais importante do mundo. Ali eu não era o filho do coronel. Era só Joaquim. Um homem que se sentia vivo nos braços daquela menina que cheirava suor de trabalho misturado com alfazema que ela fazia das flores silvestres. Durou 6 meses. 6 meses de encontros escondidos quando o sol se punha atrás da serra e as sombras ficavam compridas, de promessas que eu fazia sem pensar enquanto os grilos cantavam, de juras que eu não tinha como cumprir enquanto segurava aquelas mãos calejadas. Eu dizia que a gente ia dar um jeito, que eu ia falar com meu pai, que a gente ia ficar junto, nem que fosse em outro estado, longe daquelas terras. Mas no fundo, eu já sabia que era mentira. Eu nunca ia contrariar meu pai. Nunca ia largar tudo por uma moça pobre que não tinha nem sobrenome conhecido. Quando meu pai anunciou meu casamento com Edileuza depois de selar acordo com o Coronel Macedo na feira de gado de Campina Grande, parei de ir ao paiol. Simplesmente parei como se para a chuva quando a seca chega. Não tive coragem nem de dizer para Joana que tinha acabado. Mandei recado pelo capataz Severino, homem de confiança mas de palavras duras, que ela não devia mais me procurar. Que eu ia casar com moça de família. Que tinha sido bom, mas tinha acabado como acaba a água do açude na estiagem. Covarde. Era isso que eu era. Um covarde de 22 anos montado em cavalo de raça, usando chapéu de couro de 50 mil réis, que não teve peito para olhar nos olhos da moça e dizer a verdade. Soube depois pelo capataz que ela chorou 3 dias seguidos. Que ficou semanas sem comer direito, ficando mais magra que vara de um buzeiro. Que a mãe dela ficou preocupada achando que tinha pegado doença ou mal olhado. Mas eu não fui lá. Não fui porque não queria ver. Não queria sentir. Não queria carregar aquilo. Casei com Edileuza numa manhã de setembro quando as primeiras trovoadas prometiam chuva mas não cumpriam. A igreja Nossa Senhora das Dores estava toda enfeitada de flores de papel crepom branco e ramos de palma. O padre Cícero falou de fidelidade, de honra, de compromisso diante de Deus e dos homens. E eu, de pé no altar com o terno de linho branco vindo da capital e o sapato de verniz apertando, fingi não ver Joana no fundo da igreja. Ela estava lá, encostada na última coluna, quase escondida na penumbra. Magra demais, o rosto pálido como cera de vela, as mãos apertando um rosário de contas de lágrima que devia ter sido da mãe. Nossos olhos se cruzaram por um segundo que durou uma eternidade. E naquele segundo eu vi tudo, a decepção, a dor e algo mais. Algo na barriga dela que começava a crescer sob o vestido folgado. Algo que eu só fui entender depois quando a negação já estava feita. Ela estava grávida. Grávida do meu filho. Do filho que eu nunca ia assumir. 3 meses depois do casamento, quando o inverno tinha começado para valer e a caatinga tingia de verde, Joana apareceu na porta da casa grande. Era uma tarde quente de dezembro, o sol causticante fazendo o ar tremer em ondas sobre a estrada de barro vermelho. Ela vinha pela estrada de terra, levantando aquela poeira fina que gruda na garganta, uma trouxinha de pano amarrada com barbante na mão, o vestido simples de morim sujo da caminhada, a barriga já redonda de 6 meses anunciando a criança que crescia. Vinha descalça porque não tinha sapato. Os pés rachados de andar no sol quente, marcados de espinhos de mandacaru e jurema. O rosto queimado, os lábios rachados de sede, os olhos fundos de quem dormiu pouco e chorou muito. Eu estava na varanda, tomando café com rapadura no copo de vidro grosso, sentado numa cadeira de balanço ao lado do meu pai e minha mãe. Era a hora da conversa, quando os homens da fazenda vinham receber ordens e prestar contas. Vi ela chegando pela estrada e o sangue gelou nas veias. Minha mãe viu também. E o olhar dela endureceu como pedra de amolar faca. Reconheceu logo. As matriarcas do sertão sabem farejar uma ameaça de longe como o urubu fareja carniça. Dona Guiomar perguntou quem era aquela atrevida, aquela desavergonhada vindo até ali sem ser chamada,
andando como se tivesse direito de pisar naquela terra. Eu disse que não sabia, que devia ser alguma pedinte querendo esmola ou algum povo que andava passando necessidade depois que a seca tinha matado as roças. Minha primeira mentira. Minha primeira negação. Como o galo que cantou para Pedro. Joana chegou ao portão de madeira de aroeira. Ela tremia que nem folha de catingueira ao vento. Via-se que tinha juntado coragem por semanas, talvez meses, para fazer aquilo. Tinha ensaiado as palavras, pedido força a Deus e aos santos, rezado o terço inteiro na véspera. O capataz Severino tentou mandá-la embora com palavras duras, dizendo que ali não era lugar para gente de fora aparecer sem avisar. Mas ela insistiu com aquela voz trêmula mas firme de quem sabe que não tem mais nada a perder, dizendo que precisava falar comigo. Que era urgente. Que era sobre algo importante que não podia esperar. Meu pai se levantou da cadeira, fazendo a madeira render. Foi até o portão com aquela postura dele de quem manda e desmanda desde que o mundo é mundo, de quem nunca ouviu um não na vida, o peitaço estufado, o bigode grosso tremendo de raiva, as botas de cano alto batendo no chão de tijoleira. Perguntou com voz de trovão o que ela queria, quem ela pensava que era para vir até ali sem ser convidada. Joana baixou a cabeça como manda o respeito do sertão, mas falou firme segurando o ventre com uma mão e o terço com a outra. Disse que precisava falar comigo. Que estava esperando um filho. E que o filho era meu. Que eu sabia que era verdade porque a gente tinha ficado junto por 6 meses no Paiol Velho. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo de bala, pesado como nuvem de chuva que não cai, pesado como pedra de moer cana. Até os passarinhos pararam de cantar. Até o vento pareceu morrer. Minha mãe deixou a xícara de porcelana cair no chão de tijolo vermelho. O barulho da louça quebrando ecoou pelo alpendre como tiro de espingarda. Meu pai ficou vermelho que nem brasa. As veias do pescoço saltadas parecendo cipó grosso. E eu fiquei ali, sentado, sem coragem de me levantar, suando frio, o coração batendo como marreco fugindo de raposa. Meu pai perguntou se aquilo era verdade, a voz saindo rouca de raiva. Se eu tinha me envolvido com uma empregada. Com uma qualquer. Com uma sem-vergonha que nem condição tinha de lavar roupa na casa grande. Eu podia ter assumido. Podia ter dito que sim, que tinha acontecido, que eu ia fazer a coisa certa, ia reconhecer a criança, ia dar um pedaço de terra para ela criar o menino com dignidade. Mas olhei para minha mãe. Vi a decepção no rosto dela duro como couro de boi velho. Vi o desprezo que transformava aquela mulher em pedra. E olhei para Joana. Pobre, suja da estrada de barro, grávida, sozinha, descalça, segurando aquela trouxinha miserável. E pensei em tudo que eu ia perder se assumisse aquilo. A fazenda. O casamento com Edileuza que trazia terras do Pajeú. O respeito. O sobrenome limpo. O poder. Então neguei. Neguei como Pedro negou Cristo quando o galo cantou. Disse que não era verdade. Que eu nunca tinha tocado naquela moça. Que ela estava era querendo dar golpe, se aproveitar do meu nome, do nome dos Ferreira dos Santos que era limpo há 3 gerações, arrumar dinheiro fácil com história inventada. Disse que tinha muita mulher assim no sertão, sem vergonha, sem mãe que ensinasse decência, usando barriga de outro homem qualquer para tentar arrancar dinheiro de homem de família, de homem de bem. Disse que ela provavelmente tinha se deitado com meia dúzia de peão, de vaqueiro, de homem de enxada, e agora queria botar a culpa em mim porque eu tinha nome e terra. Minha segunda negação. A segunda vez que o galo cantou. Joana me olhou com aqueles olhos negros arregalados que pareciam 2 buracos de alma. Não acreditava no que ouvia. As lágrimas começaram a descer pela cara queimada de sol, fazendo trilha na poeira que grudava na pele. Balançou a cabeça dizendo que não era mentira, a voz falhando, dizendo que eu sabia que era verdade, que a gente tinha ficado junto por meses no Paiol Velho quando ninguém via, que eu tinha prometido cuidar dela, tinha jurado na cruz, tinha dito que a gente ia dar um jeito. Mas eu continuei negando. Disse que ela era mentirosa, que era aproveitadora, que era sem vergonha, que se ela não saísse dali, ia chamar a polícia para prender ela por calúnia, por difamação, por tentar extorquir família de bem. Meu pai, vermelho de raiva, mandou o capataz Severino tocar ela para fora. Disse para dar umas chicotadas se não saísse por bem. O homem pegou Joana pelo braço com força de quem segura boi bravo, puxando com brutalidade. Ela gritou, chorou, implorou.
Disse meu nome várias vezes, o nome completo, Joaquim Ferreira dos Santos. Disse que eu não podia fazer aquilo com ela, com a criança que carregava. Que ela não tinha ninguém, que a mãe dela tinha morrido semana passada de tuberculose. Que o irmãozinho estava passando fome. Que a criança era minha, era meu sangue, era minha responsabilidade diante de Deus. Mas eu virei as costas. Entrei na casa grande. Fechei a porta de madeira maciça que veio de Alagoas. E pelo vidro da janela, escondido atrás da cortina de renda, vi o capataz empurrá-la para fora do portão de Aroeira. Vi ela cair no chão de joelhos no barro vermelho, levantando aquela poeira que parecia sangue seco. Vi ela ficar ali, chorando, gritando meu nome, implorando para os santos, até não ter mais força, até a voz sumir na garganta seca. Vi ela se levantar devagar, segurando a barriga com uma mão e limpando as lágrimas com a outra, pegar a trouxinha que tinha caído, e ir embora pela estrada de barro. Sozinha. Grávida de 6 meses. Sem nada. Sem ninguém. Com o sol queimando nas costas e os urubus voando em círculos no céu como se esperassem sua morte. E eu não fiz nada. Fiquei ali, atrás da cortina de renda, vendo ela virar um ponto pequeno na estrada até desaparecer na curva onde tem aquele pé de juazeiro velho. Aquela noite não dormi. Fiquei olhando pro teto de tabuado corrido, ouvindo Edileuza respirar do meu lado na cama de ferro com dossel, ouvindo os grilos cantarem lá fora, ouvindo minha consciência gritar dentro de mim. Sentia o peso do que tinha feito esmagando meu peito como se tivesse uma pedra de moer mandioca em cima. Mas de manhã, quando o galo cantou pela terceira vez e o sol nasceu vermelho atrás da serra, convenci a mim mesmo que tinha sido certo. Que eu tinha protegido minha família. Meu nome. Minha posição. Minha herança. Mentiras que a gente conta para conseguir dormir à noite. Mentiras que a gente conta para conseguir viver com o que fez. Passaram-se anos. 5 anos de vida que eu fingia ser normal enquanto a caatinga secava e verdejava ao ritmo das chuvas. Edileuza me deu 2 filhos, Tertuliano Júnior, que nasceu forte como bezerro de raça, e Maria das Graças, que veio miúda mas saudável. Crianças bonitas, de pele clara, que cresciam na casa grande com ama de leite trazida da cidade, com roupa de tecido fino vindo do Recife, com tudo que eu nunca deixei faltar. Brinquedos de madeira que o marceneiro fazia sob encomenda. Comida farta na mesa. Professora particular. Eu me tornei o fazendeiro que meu pai queria. Assumi as terras quando ele adoeceu de derrame cerebral que deixou metade do corpo morto. Mandava em tudo e em todos. Tocava a fazenda com um pulso firme. Comprei mais 2 propriedades. Aumentei o rebanho para 500 cabeças. Plantei algodão que deu fortuna quando o preço subiu. Mas tem coisas que a gente não esquece. Tem rostos que aparecem nos sonhos quando a lua minguante deixa a noite mais escura. E toda vez que eu via um menino de uns 5 anos, moreno, de olhos grandes, magro demais, meu peito apertava como se uma mão invisível torcesse meu coração. Foi num dia de feira em Quixadá que aconteceu. Dia de sábado, quando todo mundo da redondeza vinha vender galinha, bode, queijo de coalho, rapadura. Eu tinha ido à cidade comprar uma sela nova de couro trabalhado que o celeiro velho tinha feito sob encomenda. A praça estava cheia que nem formigueiro. Cheiro de rapadura derretendo no sol, de couro curtido e sebo, de suor de gente misturado com poeira. O sol de 11 horas queimava que nem fogo. As mulheres vendiam verdura trazida das roças da serra, alface, coentro, cebolinha. Galinha cacarejando amarrada pelos pés. Peixe seco, curimatã, piau, traíra, pendurado em varas. Carne de sol cortada em mantas. Farinha de mandioca em sacos de aniagem. Feijão de corda, macaxeira, milho verde, cocô seco. E no meio da multidão, perto do coreto onde a banda tocava nos domingos, eu vi um menino. Tinha uns 5 anos. Magro demais, mais seco que galho de jurema. Descalço, os pés rachados. Roupa remendada com retalhos de cores diferentes. Mas os olhos eram iguais aos meus. A mesma cor, o mesmo formato. A testa era igual, larga, marcante. O jeito de franzir a sobrancelha quando olhava alguma coisa era exatamente como eu fazia quando era criança e aparecia nas fotografias antigas. E ao lado dele estava Joana. Mais velha, mais magra, uma sombra do que tinha sido.
Os cabelos agora presos num coque apertado com grampos enferrujados. O rosto marcado pelo tempo, pelo sofrimento, pelas rugas profundas que a fome e a tristeza cavavam. As mãos ainda mais calejadas, os dedos tortos de tanto trabalhar. Ela vendia cocada em cima de uma tábua velha apoiada sobre 2 caixotes de feira. Pedaços pequenos de cocô com rapadura, arrumados em fileiras, cobertos de moscas que ela espantava com um leque de palha. 20 réis cada. Preço de miséria pra gente de miséria. Nossos olhos se encontraram no meio daquela multidão barulhenta. Ela me reconheceu na hora. Vi a mágoa queimar naqueles olhos fundos. Vi a raiva contida de quem sofreu demais. Mas vi também uma espécie de resignação, de cansaço de alma. Como se já soubesse que eu não ia fazer nada. Como se já tivesse desistido de esperar qualquer coisa de mim. Eu podia ter ido até lá. Podia ter perguntado do menino. Podia ter dado dinheiro, pelo menos. Algumas notas. O suficiente para comprar comida para a semana, remédio se precisasse, um par de alpercatas pro menino não andar descalço. Podia ter reconhecido, discretamente, longe dos olhos dos outros, que aquela criança era minha. Que eu ia ajudar. Que ia dar um pedaço de terra para ela plantar. Uma casa melhor. Alguma coisa. Mas eu estava montado no meu cavalo de raça, com meu chapéu de couro novo, minhas botas de cano alto reluzentes. Estava com o capataz Severino. Com o compadre Zé Inácio, dono de terras no Crato. Com gente que respeitava meu nome. Gente que não podia saber que eu tinha um filho bastardo com uma vendedora de cocada na feira. Então virei o rosto. Fingi que não vi. Toquei o cavalo com os calcanhares e continuei andando, levantando poeira, fingindo interesse numa carroça de madeira que passava. Minha segunda negação. Não com palavras dessa vez, mas com silêncio. Com ausência. Com covardia mais profunda ainda porque era consciente, calculada, fria. Ouvi o menino perguntar para a mãe, com aquela voz fina de criança, quem era aquele homem bonito no cavalo que ela tinha olhado com aqueles olhos tristes. Não ouvi a resposta porque já estava longe. Mas posso imaginar. Posso imaginar a dor dela explicando pro filho, ou talvez mentindo, protegendo a criança da verdade, que o pai dele tinha passado por perto no cavalo de raça e fingido que eles não existiam. Que o pai dele era homem importante, homem de terra e gado, e eles eram nada. Menos que nada. Aquela noite, Edileuza percebeu que eu estava estranho. Perguntou se estava tudo bem, se eu estava adoentado, se tinha acontecido alguma coisa com o gado. Eu disse que sim, que estava tudo bem, que era só cansaço da viagem, do sol quente, da poeira da feira. Mais uma mentira. Mais uma pedra no peso que eu carregava nas costas como jumento carrega saco de farinha. Os anos passaram devagar como passa o tempo na seca, quando cada dia parece igual ao outro. Eu via Joana e o menino de vez em quando. Na feira. Na missa de domingo na igreja. Na procissão de São José quando o sertão inteiro saía pedindo chuva. Sempre de longe. Sempre esquivando. E sempre eu desviava os olhos como se desvia de cobra venenosa no caminho. Sempre fingia não ver. O menino crescia. Ficava cada vez mais parecido comigo. A mesma testa larga. O mesmo nariz. O mesmo jeito de andar. E eu ficava cada vez mais enterrado na mentira que tinha construído, afundando nela como se afunda na areia movediça. Meu pai morreu quando eu tinha 35 anos. Morreu do coração, sentado na cadeira de balanço, com um cigarro de palha ainda aceso na mão. Fizemos velório de 9 dias como manda a tradição. Mataram 3 bois para dar de comer aos que vieram de léguas de distância. No velório, na igreja cheia de velas de sebo e cheiro de flores murchas, vi Joana no fundo, encostada na última coluna. Ela tinha vindo apresentar condolências, como era costume mesmo entre inimigos no sertão. O menino estava com ela. Devia ter uns 10 anos agora. Alto demais para a idade, as pernas finas como pernas de garça. Olhos espertos. A mesma testa larga que marca nossa família há gerações. Depois da missa de 7º dia, quando já tinham rezado o terço e servido café com bolo, ela se aproximou no meio da multidão. Muita gente por perto. Ela estendeu a mão ossuda, dando os pêsames. E sussurrou baixinho, só para eu ouvir, com um hálito que cheirava fome e cansaço, que se algum dia eu quisesse conhecer meu filho, ela não ia impedir. Que o nome dele era João.
João Ferreira, ela tinha colocado, mesmo eu não tendo dado meu sobrenome para ele. Que ele era bom menino, trabalhador, que não dava trabalho. Eu apertei a mão dela rapidamente, sentindo os calos, os dedos tortos. Agradeci o pêsame com voz baixa. E me afastei rápido antes que alguém percebesse a conversa. Não procurei. Não quis conhecer. Não quis saber. Porque no fundo, eu tinha medo. Medo do que ia sentir. Medo de que aquele menino de olhos grandes me olhasse com a mesma resignação da mãe. Medo do que aquilo ia revelar sobre quem eu era de verdade. Não um coronel respeitado, mas um covarde que abandonou o próprio sangue. João tinha 17 anos quando apareceu na fazenda. Era uma tarde de abril quando o inverno começava a prometer, mas ainda não chegava. O céu carregado de nuvens negras que teimavam em não soltar chuva. Os pássaros voando baixo. Formiga carregando mudança. Todos os sinais dizendo que a água ia cair, mas ela não caía. Eu estava no escritório da Casa Grande, cuidando das contas num caderno de capa dura, quando o capataz Severino veio me avisar que tinha um rapaz no portão querendo falar comigo. Disse que era importante. Que o rapaz insistia que era assunto de família, que não ia embora sem falar comigo. Meu coração disparou como cavalo assustado com cobra. Eu sabia quem era antes mesmo de ver. Sentia nas tripas, naquele lugar onde a gente sabe as coisas sem precisar de prova. Mandei entrar. A voz saiu rouca, forçada. João entrou no escritório com um chapéu de palha barato na mão. Alto, forte, os ombros largos de quem trabalha pesado desde cedo, trabalho de enxada, de foice, de machado. A pele morena queimada de sol que nasce e se põe sem piedade. As mãos calejadas, maiores que as minhas, apesar de eu ser o fazendeiro. Vestia calça remendada de brim, camisa de algodão cru lavada tantas vezes que estava quase transparente. Alpercatas velhas, a sola quase lisa. Mas tinha algo nele, uma dignidade, uma postura ereta como pau de aroeira, que nem a pobreza conseguia apagar. E aqueles olhos. Meus olhos. Não tinha como negar. Qualquer um que olhasse via a semelhança. O mesmo desenho do rosto. O mesmo formato do nariz. A mesma marca na sobrancelha esquerda que eu tinha, que meu pai tinha, que meu avô tinha nas fotografias amareladas. Ele ficou em pé na frente da mesa de jacarandá. Não sentou porque eu não ofereci. Ficamos nos olhando por um tempo que pareceu eterno, pesado como tarde de caatinga sem vento. O relógio de parede marcava os segundos com um tic-tac alto demais. O vento batia na janela fazendo a treliça render. O cheiro de chuva chegando entrava pelas frestas, aquele cheiro de terra molhada que ainda não tinha molhado. João disse que precisava falar comigo. A voz era grossa, de homem, mas tremia um pouco. Disse que não queria dinheiro, não queria terra, não queria nada que fosse meu. Não queria herança nem reconhecimento público. Disse apenas que queria saber. Queria ouvir de mim, olhando nos meus olhos. Se eu era o pai dele ou não. Contou que a mãe tinha morrido fazia 3 meses. Tuberculose que comeu ela por dentro, lenta e dolorosa. Morreu cuspindo sangue, magra que nem vara seca, pesando menos que um saco de farinha. Morreu na pobreza, cuidada por vizinhos que também não tinham nada, no barraco de taipa que ficava perto do rio seco, onde o chão era só pedra e nem capim nascia. Disse que antes de morrer, com a voz falhando e o sangue escorrendo pelo canto da boca, ela pediu para ele não me procurar. Disse que eu tinha feito minha escolha 3 vezes, que ele tinha que respeitar, que eu não ia mudar, que ele devia me esquecer, seguir em frente, construir a vida sozinho como ela tinha ensinado. Mas que ele não conseguia. Que tinha tentado, mas não conseguia. Precisava olhar no meu olho e ouvir a verdade da minha boca. Mesmo que a verdade fosse feia. Mesmo que me ouvisse dizer que não, que eu não era o pai dele. Pelo menos saberia. Não ia passar o resto da vida se perguntando. Ele não falava com raiva. Não acusava. Não xingava. Só queria saber. Tinha aquela dignidade de sertanejo que sofre calado, que aguenta o peso mas não se curva. E eu olhei para aquele rapaz que era a minha cara. Olhei e vi tudo o que eu podia ter sido se tivesse tido coragem. Vi um homem honesto, trabalhador, forte não por causa de nome ou terra, mas por causa de caráter forjado no sofrimento. Vi o filho que neguei.
O filho que abandonei antes mesmo de nascer. O filho que a mãe criou sozinha vendendo cocada na feira, lavando roupa para os outros, trabalhando de sol a sol. E pensei em Tertuliano Júnior, que estava na casa grande deitado na rede, gordo e preguiçoso, esperando eu morrer para herdar tudo. Em Maria das Graças, mimada, que chorava se não ganhava vestido novo todo mês. Em Edileuza, amarga, que vivia reclamando de tudo. Pensei no que ia acontecer se eu admitisse. Pensei na herança que ia ter que dividir em 3, não em 2. Pensei no escândalo na cidade. Nas conversas nas costas. No respeito que ia perder. No nome manchado. Em tudo que eu ia perder. Então olhei nos olhos de João. Aqueles olhos que eram iguais aos meus, que me olhavam com uma mistura de esperança e medo. E menti pela última vez. A terceira e última vez. Como o galo que cantou pela terceira vez para Pedro. Disse que não. Que ele estava enganado. Que sua mãe, e aqui minha voz tremeu um pouco, mas continuei, que sua mãe tinha se envolvido com muitos homens naquela época. Que ela era moça nova, bonita, e que vários trabalhadores da fazenda andavam com ela. Que ela devia estar confusa, misturando as coisas na cabeça antes de morrer. Disse que eu nunca tinha tocado nela. Que ele não era meu filho. Que não tinha nada meu nele, apesar da semelhança que era só coincidência, coisa que acontece no sertão onde todo mundo tem cara parecida de tanto casamento entre primos. Minha terceira negação. A pior de todas. Porque dessa vez eu olhei nos olhos dele. Vi a esperança. E matei ela. Vi algo morrer no olhar de João. Não sei se era esperança. Não sei se era respeito. Não sei se era a última fagulha de ilusão que ele tinha. Mas vi algo se apagar como se apaga a vela quando o vento entra pela fresta. O rosto dele não se mexeu. Não chorou. Não gritou. Não me xingou. Mas eu vi. Vi a morte de alguma coisa dentro dele. Algo que eu matei com minhas palavras mentirosas. João ficou em silêncio por um momento que durou uma vida. Depois assentiu devagar, como quem entendeu tudo, como quem já esperava aquilo mas precisava ter certeza. Colocou o chapéu de palha na cabeça. Ajeitou devagar, com cuidado, como se estivesse se preparando para uma longa caminhada. E disse apenas uma coisa antes de sair, a voz ainda firme apesar da dor que eu via nos olhos. Que ele ia embora da região. Que ia pro sul, pro Paraná ou São Paulo, onde diziam que tinha trabalho na colheita de café, terra boa, futuro. Que ia tentar vida nova longe dali, longe das terras secas, longe das lembranças. Que nunca mais ia me procurar. Que eu podia ficar tranquilo. Que ele ia sumir como some rastro de boiada quando a chuva cai. Mas que quando eu olhasse pro espelho, ia ver o rosto dele. Que quando eu fechasse os olhos para dormir, ia lembrar desse momento. Que eu ia ter que viver com isso pro resto da vida. E que Deus ia cobrar. Talvez não aqui, mas ia cobrar. Ele saiu sem olhar para trás. Os passos firmes no chão de tijoleira do corredor. A porta rangendo ao abrir. O portão de aroeira batendo lá fora. Eu fiquei ali, sentado na cadeira de couro, ouvindo o som dos passos dele se afastando pela estrada de barro. Ouvi até o som sumir na distância. Ouvi o silêncio que ficou depois. Um silêncio pesado como chumbo. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer grito. E pela primeira vez em 17 anos, eu chorei. Chorei como o homem chora no sertão, em silêncio, sem testemunha, escondido. As lágrimas caindo no caderno de contas, borrando a tinta, manchando os números que de repente não significavam mais nada. Chorei porque sabia que tinha perdido algo que nunca ia poder recuperar. Chorei porque tinha negado meu próprio sangue 3 vezes. 3 vezes escolhi o conforto em vez da verdade. 3 vezes escolhi a mentira em vez de enfrentar quem eu realmente era. Um covarde. Um covarde montado em cavalo de raça, dono de 7 fazendas, respeitado por medo, não por caráter. Os anos que se seguiram foram os piores da minha vida. Por fora, tudo continuava igual. Eu era o coronel Joaquim Ferreira dos Santos, respeitado, poderoso, dono de terras que iam de uma serra até a outra. Mas por dentro, estava apodrecendo como pau de jurema morto, oco, cheio de cupim. Tertuliano Júnior cresceu e se revelou um filho ingrato, interesseiro, vagabundo. Só queria minha morte para pegar a herança,
para vender as terras e ir morar na capital gastando dinheiro com cachaça e mulher. Não sabia trabalhar. Não sabia mandar. Não prestava para nada. Maria das Graças casou com um vagabundo, um citadino que apareceu por aqui dizendo que era comerciante mas era só malandro. O homem gastou metade do dote dela em jogo de cartas e cachaça de alambique em menos de um ano. Tinha que mandar dinheiro todo mês senão eles passavam fome. Edileuza ficou amarga, fechada como casa sem janela. Passava os dias rezando terço atrás de terço, acendendo vela para todo santo, reclamando de tudo, do calor, da seca, da chuva, de mim, da vida. Dormíamos na mesma cama mas éramos estranhos. Fazia anos que não conversávamos de verdade. E eu pensava em João. Todo santo dia pensava nele. De manhã quando acordava. De tarde quando montava no cavalo. De noite quando tentava dormir. Me perguntava onde estava. Se tinha conseguido chegar no sul. Se tinha encontrado trabalho. Se tinha família. Se era feliz. Se alguma vez pensava em mim. Se me odiava. Se me perdoava. Se ainda lembrava da minha cara. Comecei a beber. Não muito no começo, mas todo dia um pouco. Cachaça de alambique que queimava a garganta. Para calar os pensamentos. Para conseguir dormir sem sonhar. Mas mesmo bêbado, eu via o rosto dele. Via os olhos dele me olhando quando disse que não era meu filho. Via a esperança morrendo. Via a decepção. Padre Augusto percebeu. Ele era novo, tinha chegado na paróquia fazia pouco tempo. Veio do Ceará, de lá de Juazeiro do Norte, onde tinha sido discípulo do padre Cícero. Homem sério, magro como vara seca, de poucas palavras mas olhar atento que via a alma da gente. Veio me visitar uma tarde quando o sol já estava baixo. Sentamos na varanda. Tomamos café com rapadura no copo de vidro grosso. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo os passarinhos voltando para os ninhos, vendo a poeira vermelha subir da estrada quando uma carroça passava longe. Até que ele perguntou, com aquela voz mansa mas firme, o que estava me consumindo. Disse que via em mim o peso de quem carrega algo pesado demais. E que esse peso, cedo ou tarde, mata. Não mata o corpo logo, mas mata a alma primeiro. E homem sem alma é pior que defunto. Tentei desviar. Disse que era cansaço, idade chegando, as dores do corpo. Mas ele insistiu. Disse que dor de corpo remédio cura, mas dor de alma só verdade cura. E que eu estava morrendo por dentro. Foi a primeira vez que contei para alguém. Contei tudo. Sobre Joana, aquela menina de olhos grandes que trabalhava na casa de farinha. Sobre os 6 meses no Paiol Velho. Sobre a gravidez. Sobre as 3 negações, na porta da casa grande, na feira de Quixadá, no escritório quando João veio me procurar. Sobre a covardia. O padre ouviu em silêncio, sem julgar, como quem ouve confissão. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo. Tão quieto que eu ouvia o coração batendo no meu peito. Depois disse que alguns pecados a gente pode consertar. E outros, a gente só pode carregar e pedir perdão. Mas que o primeiro passo é admitir. Para si mesmo. Para Deus. E se possível, para quem a gente prejudicou. Perguntei se Deus perdoava isso. Negar o próprio filho 3 vezes. Abandonar uma criança. Deixar ele crescer na miséria enquanto eu nadava em fartura. Ele respondeu que Deus perdoa tudo. Até isso. Mas que o perdão de Deus não tira a consequência do que a gente fez. Não devolve o tempo perdido. Não apaga a dor causada. Não traz de volta os anos que a gente roubou. Perguntei o que eu devia fazer. Se ainda dava tempo de consertar. Ele disse que só eu podia responder isso. Mas que se fosse com ele, ia procurar o filho. Ia pedir perdão. Ia assumir a verdade, não importa o custo. Ia gritar pros 4 cantos que João Ferreira era meu filho. Ia dividir a herança em 3. Ia fazer o certo, mesmo que tarde. Mas eu não tive coragem. Continuei vivendo com a mentira. Continuei fingindo que João não existia. Continuei sendo covarde. Passaram-se mais 15 anos devagar como passa a boiada no caminho da feira. Eu estava com 62. A saúde já não era a mesma. O coração falhava, dava aquelas batidas erradas que fazem a gente suar frio.
As pernas inchavam quando ficava muito tempo em pé. A vista embaçava. O médico da cidade disse que eu não tinha muito tempo. 5 anos, talvez menos. O coração estava cansado. Foi quando Tertuliano Júnior, numa das raras vezes que vinha me visitar sem ser para pedir dinheiro, comentou que tinha ouvido falar de um fazendeiro no sul, lá pro lado do Paraná, que tinha o mesmo sobrenome nosso. Ferreira. Comentou como curiosidade, dizendo que devia ser algum primo distante que a gente não conhecia, gente que tinha ido pro sul na época da seca grande. Meu coração quase parou de bater. Perguntei o nome completo, tentando manter a voz firme. João Ferreira da Silva. Dono de uma fazenda média de café, trabalhador, respeitado na região. Homem de palavra, diziam. Casado, 3 filhos já crescidos. Gente de bem. Consegui o endereço com um tropeiro que vinha do sul trazendo couro e queijo. Escrevi uma carta. Levei dias para escrever. Rasguei 10 tentativas. Minha mão tremia. As palavras não saíam. Como pedir perdão depois de tanto tempo? Como explicar 3 negações? No fim, escrevi simples, com a letra tremida de velho. João, eu sou seu pai. Eu menti 3 vezes. Neguei você 3 vezes como Pedro negou Cristo. E carreguei esse peso todo dia desde então. Não espero perdão. Não mereço. Mas preciso que saiba que eu sei. Que eu sempre soube. E que me arrependo mais do que qualquer palavra pode dizer. Se você quiser me ver antes que eu morra, estarei esperando. Se não quiser, entendo. E vou pro túmulo sabendo que fui o pior pai que um homem pode ser. O pai que não existiu. Joaquim Ferreira dos Santos. Mandei a carta com um tropeiro de confiança. E esperei. Esperei como se espera chuva na seca. Com esperança e desespero misturados. Passaram-se semanas longas como anos. 1 mês. 2. 3. Nada. Achei que ele não ia responder. E não podia culpá-lo. Eu não merecia resposta. Mas 4 meses depois, chegou uma carta. O tropeiro trouxe. Envelope simples de papel barato. Letra firme, bonita, de quem aprendeu a ler tarde mas aprendeu bem. Abri com as mãos tremendo. Li uma vez. 2. 10. 20. Até decorar cada palavra. Coronel Joaquim. Recebi sua carta. Não vou mentir dizendo que não fiquei abalado. Fiquei. Passei a vida inteira com raiva de você. Com ódio. Me perguntando por que não fui suficiente. Porque minha mãe não foi suficiente. Porque você preferiu fingir que eu não existia. Porque me olhou nos olhos e mentiu quando eu só queria a verdade. Mas construí minha vida. Sem você. Sem seu nome. Sem seu dinheiro. Sem sua ajuda. E sou feliz. Tenho uma família que amo e que me ama. Tenho respeito que conquistei, não que herdei. Tenho terra que comprei com o suor do meu rosto. Tenho filhos que me olham com orgulho, não com vergonha. Não preciso de você agora. Não preciso do seu arrependimento tardio. Não preciso da sua culpa de velho. Você fez sua escolha 3 vezes. Agora viva com ela. Como eu vivi sem você. Como minha mãe morreu sem você. João Ferreira da Silva. Li a carta até as lágrimas molharem o papel e a tinta borrar. Chorei. Gritei sozinho no escritório. Bati na mesa de jacarandá. Rasguei papéis. Quebrei o copo de vidro na parede. E soube que tinha perdido. Perdido para sempre. Perdido o direito de conhecer meu filho. De conhecer meus netos, 3 que eu nunca ia ver. De ter sido parte da vida de um homem bom que tinha meu sangue, minha cara, mas não tinha minha covardia. Perdi por orgulho. Por medo. Por mentira. Por escolher o sobrenome em vez do sangue. E não tinha volta. Nunca ia ter. Estou deitado agora numa cama de hospital que mandei montar na sala da casa grande porque eu não quis morrer em hospital da cidade. Tenho 73 anos. Magro como vara seca. A pele amarelada. O coração falha mais a cada dia. As batidas erradas, fracas. O médico disse que é questão de semanas. Talvez dias. Tertuliano Júnior vem me visitar só para perguntar sobre testamento, sobre onde está escondido o dinheiro, sobre as escrituras das terras. Nem disfarça.
Quer que eu morra logo. Maria das Graças chora, mas acho que chora mais por convenção, porque é o que se espera de filha, do que por amor verdadeiro. Mal me conhece. Nunca conversamos de verdade. Edileuza reza do meu lado, o terço de contas gastas nas mãos, mas já faz anos que não conversamos de verdade. Somos dois estranhos dividindo a mesma casa, esperando o fim. E eu penso em João. É nele que penso quando acordo no meio da noite suando, com o coração falhando. É o rosto dele que vejo quando fecho os olhos. Penso no menino que nunca segurei no colo. No menino que vi na feira vendendo cocada com a mãe e fingi não ver. Penso no rapaz de 17 anos que olhou nos meus olhos pedindo só a verdade e recebeu mentira. Penso no homem que construiu a vida sozinho, sem mim, apesar de mim. Melhor homem do que eu jamais fui. Chamei Padre Augusto ontem. Ele veio, já velho também, curvado, mas com os mesmos olhos atentos. Pedi para ele escrever essa história. Pedi para ele contar tudo. Porque eu não quero morrer e essa verdade morrer comigo. Quero que saibam. Quero que João saiba, se um dia essa história chegar até ele lá no sul, que eu passei todo dia, todo santo dia desde que ele nasceu, sabendo que tinha falhado, que tinha negado, que tinha sido covarde. Não espero perdão. Não mereço. Mas preciso que a verdade exista. Preciso que pelo menos na morte eu seja honesto. Já que na vida não fui. O padre me perguntou, com aquela voz mansa, por que neguei 3 vezes? Porque não assumi logo na primeira. Disse a ele que foi por medo. Medo de perder o que eu tinha. Medo do julgamento dos outros. Medo de não ser mais o coronel respeitado, e virar apenas mais um homem que tinha feito filho em empregada pobre. Medo de manchar o sobrenome que vinha de 3 gerações. Mas o que eu perdi foi muito pior do que o sobrenome. Perdi a chance de conhecer meu filho. Perdi anos. Perdi conversas. Perdi abraços. Perdi amor. Perdi respeito, não dos outros, mas de mim mesmo. Perdi a chance de ensinar meu filho a montar cavalo, a ler o tempo pelas nuvens, a conhecer cada canto da caatinga. O padre perguntou se eu tinha alguma mensagem para João, caso essa história chegue até ele um dia. Pensei muito. Pensei até doer. E só consigo dizer: João, você foi melhor homem sem mim do que meus filhos legítimos foram comigo. Você construiu caráter onde eu só dei sobrenome. Você deu amor onde eu só dei dinheiro. Você plantou dignidade onde eu plantei vergonha. Você é o filho que eu não mereci ter. E por isso, paradoxalmente, é o filho que eu mais tenho orgulho. Mesmo sem ter direito nenhum de ter orgulho. Mesmo sabendo que esse orgulho não vale nada porque vem tarde demais. Você não precisa me perdoar. Não precisa entender. Não precisa de nada de mim. Mas saiba que carreguei você no pensamento todos os dias. Que toda vez que via um menino de olhos grandes, pensava em você. Que toda vez que ouvia falar do sul, do Paraná, me perguntava se você estava bem. E que se eu pudesse voltar, se Deus me desse uma segunda chance, eu teria corrido até você quando você tinha 5 anos na feira de Quixadá. Teria comprado toda a cocada que sua mãe vendia. Teria abraçado você ali, na frente de todo mundo. Teria abraçado você quando tinha 17 anos e veio me procurar no escritório. Teria chorado. Teria pedido perdão. Teria gritado pros 4 cantos que você era meu filho. Teria dividido tudo em 3. Teria sido o pai que você merecia, não o covarde que eu fui. Neguei você 3 vezes. Como Pedro negou Cristo quando o galo cantou. E como Pedro, choro lágrimas amargas. Mas diferente de Pedro, não vou ter a chance de compensar. Não vou ter a redenção. Não vou ter o perdão. Vou morrer com esse peso. E talvez seja justo que seja assim. Talvez seja esse o meu purgatório. Morrer sabendo o que perdi. Sabendo que tive um filho bom e o tratei como se não existisse. Hoje, quando olho para trás dos meus 73 anos vividos entre a Caatinga e o Cariri, vejo claramente o que perdi. Não foi terra. Não foi gado. Não foi dinheiro guardado. Não foi poder sobre os outros. Perdi a chance de ser pai de verdade. Perdi conversas ao pé do fogo quando a noite esfria. Perdi abraços de menino. Perdi a oportunidade de ensinar meu filho a andar, a montar no cavalo alazão, a ler o tempo pelo céu, a conhecer cada canto da fazenda,
cada árvore velha, cada pedra com história. Perdi aniversários. Perdi ver o primeiro dente cair. Perdi ensinar a fazer catapulta de galho de goiabeira. Perdi pescar junto no açude quando a água tá cheia. Perdi ensinar a benzer quebranto, a puxar espinhela caída, a fazer remédio de raiz. Perdi formatura se ele estudou. Perdi casamento. Perdi conhecer a nora. Perdi o nascimento dos meus netos. 3. A carta disse. 3 crianças que têm meu sangue e nunca vão saber quem eu sou. Perdi tudo por causa de orgulho. Por causa de medo. Por causa de um sobrenome que hoje não vale nada. Que vai morrer comigo porque Tertuliano Júnior é vagabundo e vai vender tudo, e Maria das Graças casou com outro sobrenome. Tertuliano Júnior vai herdar as terras. Vai vender tudo em menos de 5 anos, eu sei. Vai gastar com mulher e cachaça. Maria das Graças vai ficar com a casa. Vai vender também. Mas nenhum dos dois vai herdar o que importa. Porque eu nunca tive para dar. Nunca tive coragem. Nunca tive caráter de verdade. Nunca tive honra que se herda. Só tive sobrenome. E sobrenome sem honra não vale nada. João construiu tudo isso sozinho. Sem mim. Apesar de mim. Contra mim. E é melhor homem do que eu jamais fui ou serei. E essa é a maior vergonha que um pai pode carregar. Saber que o filho é melhor homem justamente porque não teve o pai por perto. Que o filho cresceu direito apesar da ausência, não por causa da presença. Se você está ouvindo isso, se essa história chegou até você, aprenda comigo. Não cometa meu erro. Não negue seu sangue. Não troque verdade por conforto. Não escolha sobrenome no lugar de caráter. Não escolha o respeito dos outros no lugar do amor dos seus. Porque no final, quando você estiver deitado numa cama esperando a morte chegar como eu estou agora, não é o tamanho da fazenda que vai importar. Não é quantas cabeças de gado você teve. Não é o respeito que arrancou das pessoas por medo. Não é o poder que você teve sobre os outros. O que vai importar é, você foi honesto? Você foi corajoso? Você assumiu suas responsabilidades? Você amou quem merecia ser amado? Você foi pai de verdade ou só de sobrenome? Eu falhei em todas essas perguntas. Todas. E agora vou morrer sabendo que meu melhor filho, o filho que eu deveria ter mais orgulho, é o único que não vai chorar no meu enterro. Porque eu não dei a ele motivo nenhum para chorar. Não dei amor. Não dei presença. Não dei nem o reconhecimento. Neguei ele 3 vezes. E cada negação matou uma parte de mim. A primeira negação, quando ele ainda estava na barriga da mãe e ela veio pedir ajuda, matou minha honestidade. A segunda negação, quando ele tinha 5 anos na feira e eu virei o rosto, matou minha coragem. A terceira negação, quando ele veio me procurar com 17 anos pedindo só a verdade, matou minha humanidade. E agora, o que resta é só um velho magro como vara seca esperando o fim, carregando o peso de 3 negações que nunca vão ser perdoadas. Não porque João não possa perdoar. A carta mostrou que ele seguiu em frente, que construiu a vida. Talvez até tenha me perdoado lá no coração dele. Mas porque eu mesmo nunca vou conseguir me perdoar. Nunca. E talvez seja esse o verdadeiro inferno. Não o fogo eterno que o padre fala. Não o castigo divino com diabo de garfo. Mas ter que viver e morrer, sabendo exatamente quem você é, sabendo cada erro, cada covardia, cada escolha errada. E descobrir, tarde demais, que você não gosta do homem que vê no espelho. Que o homem no espelho é um covarde. Um mentiroso. Um pai que não foi pai. Meu nome é Joaquim Ferreira dos Santos. Coronel de 7 fazendas. Dono de terras que vão de uma serra até a outra. Mas nada disso importa. Porque neguei meu filho 3 vezes. E hoje, aos 73 anos, deitado nesta cama esperando a morte, sei que essa foi a pior coisa que fiz na vida. Pior que qualquer crime. Pior que qualquer pecado. Pior que qualquer coisa que se possa imaginar. Porque neguei não apenas um filho. Neguei a mim mesmo. Neguei a chance de ser homem de verdade. E isso, ninguém deveria ter que carregar pro túmulo. Mas eu vou carregar. A história do Coronel Joaquim nos ensina que orgulho e medo podem destruir o que temos de mais precioso, nossos laços de sangue. Que escolher o conforto da mentira em vez da dor da verdade tem um preço que se paga pelo resto da vida.
Que sobrenome sem caráter não vale nada. Se esta história tocou você, se fez pensar sobre paternidade, verdade e as escolhas que fazemos, deixe seu comentário. Você acha que João deveria ter perdoado o pai? Existe perdão para quem nega um filho 3 vezes. O que você faria no lugar do Coronel Joaquim? Compartilhe com quem precisa ouvir essa história. Inscreva-se no canal Sabedoria em Contos e ative o sininho. Até a próxima história. E lembre-se, no sertão se diz que filho é dívida que Deus cobra em vida. Não deixe que a covardia seja a herança que você deixa. Porque alguns pesos a gente carrega pro túmulo, mas não precisa ser assim.